Olá, como estão? Boa noite, tudo bem? Ana, Wênia, Leila, Alana. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha perguntando se vocês tinham algumas dúvidas. E aí apareceu aliás, eu não falei isso, eu perguntei o que vocês gostariam que eu falasse. E aí veio um monte de ideia, um monte de perguntas, né? Então, nós vamos responder essas perguntas. E no final, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, vocês falam, tá bom? Ana, Janine. Tudo bom, Clarissa? Já me atrasei um pouquinho, vamos já começar. Obrigada, meu amor. Como é que estão minhas meninas? Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar. Eu recebi algumas perguntas e aí eu vou falando para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Então, é assim. Foram muitas perguntas, vamos começar aqui do início. A primeira paciente perguntou assim: onde eu encontro o tratamento de reposição hormonal na Europa? Fica um pouquinho difícil a gente fazer, que eu tenho algumas pacientes, eu tenho paciente na Alemanha, eu tenho em Portugal, eu tenho nos Estados Unidos, só que fica um pouquinho difícil a gente fazer essas consultas, justamente porque a gente prescreve os medicamentos e eles não conseguem comprar lá, entendeu? Então, assim, agora se você for, eu tenho colegas que trabalham em Portugal eu tenho contato, então provavelmente eles estão fazendo esse tratamento, eu posso passar para vocês, tá bom? Agora, a gente fazer consulta, a gente consegue ajudar muito o paciente. O problema é se vocês vão conseguir comprar os medicamentos que a gente vai prescrever. A outra pergunta foi assim: mola e datiforme. Depois da retirada, o que fazer? A pessoa fala, né, que fez uma ultrassonografia endovaginal e tá ok. Bem, o que é a mola e datiforme? A mola e datiforme é uma neoplasia. Em vez de se formar o bebezinho, acontece um tumor na placenta. E aí o que acontece? A gente faz a curetagem e o ideal é ficar fazendo o beta-HCG quantitativo. Por quê? O beta-HCG é o hormônio que mostra se a gente está grávida. E se tirou, limpou o útero, fez a curetagem, né? Geralmente a gente faz uma a 1000. Então fez a 1000. E tem que ficar fazendo esse beta-HCG para ver se os níveis do beta-HCG estão diminuindo. Porque se não estiver diminuindo, tem que fazer novamente, tá bom? E aí, muitas vezes, tem que usar até os quimioterápicos, tem que usar o metotrexato, tá? Porque é uma neoplasia, tá bom? Tem que tratar. Então, não é só fazer a ultrassonografia, não, tá bom? Tem que também fazer a dosagem do beta-HCG. A Sami me mandou um coraçãozinho, não sei se ela tá aqui, mas eu mando um coraçãozinho para ela também. Obrigada pelo carinho. A Sabrina perguntou assim: a espironolactona pode engravidar? Quem tá tomando espironolactona pode engravidar? Pode ter malformação fetal? Bem, a gente usa bastante espironolactona para tratamento de ovário policístico, paciente que tem muita acne. A gente usa a espironolactona, por quê? Porque ela bloqueia a passagem da testosterona para a deidrotestosterona. E a deidrotestosterona é que deixa a pele oleosa, dá queda de cabelo, tá bom? E o que a gente sabe? Que a espironolactona, ela diminui os níveis de estrogênio circulantes. E isso pode diminuir a ovulação, tá? E ela não vai causar malformação no feto, mas ela pode diminuir a sua fertilidade. Outra pergunta foi a seguinte: quem tem SOP, né, o síndrome dos ovários policísticos, e está menstruando, pode estar ovulando? É o seguinte, de vez em quando chega alguém lá no consultório falando, né, eu tô grávida
Mas eu nem estava preocupada com isso, de engravidar, de me prevenir, porque eu fui no médico e ele disse que eu tinha ovário policístico e que com o ovário policístico eu não ia engravidar, né? Aí eu falo para elas assim, gente, não é porque tem ovário policístico que não vai engravidar. Você tem os ciclos, os seus ciclos, nem todos eles vão ser ovulatórios. De vez em quando você vai ovular. E vai lá que dá sorte, numa dessas vezes, você ter relação e conseguir engravidar. Tá bom? Então, assim, nem tão na SOP diminui os ciclos ovulatórios, mas ela pode ovular sim. Tá bom? Aí, teve uma outra perguntinha aqui. Cistos dermoides ou teratoma? A pessoa pergunta se é caso de cirurgia. Cisto dermoide. Gente, o que é o cisto dermoide? Ele é um tumor benigno. Geralmente a gente vê muito, geralmente os que a gente vê são nos ovários. Esse tumor, ele é muito estranho, né? Por quê? Porque ele pode ter pelo, né, cabelo, ele pode ter dente. Ele é um tumor benigno e tem esses restos celulares. E o que acontece? Ele é assintomático. E como que a gente descobre que a gente tem o cisto dermoide ou o teratoma? Quando a gente faz exames de imagem, geralmente ultrassom, que é o mais fácil, né? E aí, se ele for pequenininho, ele não estiver te causando nenhum problema, não precisa fazer cirurgia. Mas se começar a crescer, começar a sentir dor, aí tem que fazer cirurgia, tá bom? Mas assim, cisto dermoide não vai virar câncer, nada disso não, tá bom? Eu espero que eu esteja respondendo. As pessoas que fizeram as perguntas, se elas estiverem aqui e eu não estiver respondendo, aí pergunta de novo, tá bom? Se eu não fui clara. Uma outra pergunta foi a seguinte: lactentes podem tomar anticoncepcional injetável? Bem, o anticoncepcional injetável que as lactentes podem tomar são os que são só de progestágeno. Então, o medroxprogesterona, por exemplo, aí ela vai tomar de 3 em 3 meses, ela pode, tá? Mas se ele tiver estrogênio, não pode tomar, tá certo? Outra pergunta foi: endometriose tem tratamento? É sempre cirúrgico? Bem, gente, endometriose é uma doença complexa, né? Endometriose é uma inflamação, né? É o cúmulo da predominância estrogênica. A mulher tem muito estrogênio. E aí, o que acontece? Todo mês tem que menstruar e o endométrio tem que se descamar. E na endometriose, o que acontece? Esse endométrio, ele não se descama e ele por algum motivo que é muito interrogado, ele sobe, ele acende, ele pode cair ele pode cair na... Sabrina, já eu te respondo novamente. Ele pode cair no abdômen e ele pode formar ali vários implantes de endométrio na cavidade abdominal, ovários, intestino, bexiga, tá certo? Aí, isso aí não adianta, infelizmente, não adianta você, como é uma doença inflamatória, a gente tem que tratar o paciente como um todo, você tem que desinflamar o paciente. Então, tem que comer direito, tem que fazer atividade física, tem que estar no peso adequado, tá bom? E aí tem muitas coisas que a gente pode fazer, tem várias estratégias que a gente pode fazer. Tem pacientes que fazem a cirurgia, né? Tira aqueles focos ali todos e aí ela continua tendo uma vida toda desregrada. Come errado, ela não trata a predominância estrogênica dela, né? E acha que só tomando anticoncepcional vai tratar, não vai tratar, né? E não adianta, isso vai voltar tudo de novo. Então, nem sempre a endometriose é cirúrgico, tá? A gente pode fazer o tratamento clínico também, principalmente se for descoberto no início, tem um resultado bem interessante e não precisa operar. A outra perguntou, testou positivo para COVID, ela está fazendo tratamento para SOP, se ela pode usar as fórmulas junto. Olha, não tem problema nenhum, tá certo? Depois, logo adiante, eu vou falar o que a gente usa para SOP. Outra pergunta foi: qual a diferença do DIU de cobre, prata
e o Mirena, qual o melhor? Bem, o Mirena, ele é com anticoncepcional. E o que ele faz? Ele bloqueia a menstruação. Eu não gosto de anticoncepcional por N motivos. Tanto que a minha próxima live, a gente vai tentar fazer live todas as quintas e domingos. E a minha próxima live do domingo vai ser o seguinte tema: tudo o que nunca te contaram sobre os anticoncepcionais. Para vocês verem que anticoncepcional não é essa maravilha não, muito pelo contrário. Então, o Mirena, ele é um DIU de anticoncepcional, ele bloqueia os hormônios da mulher e causam todos os problemas que a gente sabe, tá bom? Que não é legal. Tem mulheres que sofrem muito com a menstruação, então para algumas ficar sem menstruar é um alívio, né? E assim, eu já falo com as pacientes que não precisa sofrer com a menstruação. A menstruação é uma coisa fisiológica. Então a gente tem que, se você não se sente bem com a sua menstruação, tem que saber o porquê que você não se sente bem. Eu sinto muita cólica, tem tratamento. Eu sangro muito, tem tratamento, né? Tudo o acompanhamento. Então, não precisa realmente ser um sofrimento a menstruação, muito pelo contrário, tem que ser uma coisa boa, né? Menstruação tem que ser sinônimo de saúde, tá certo? Então, qual que é a diferença? Bem, o DIU de cobre, ele tem nos postos de saúde, ele tem no SUS. As pacientes usam e tudo bem, tem pacientes que se dão muito bem. Algumas pacientes se queixam do aumento do sangramento menstrual com o DIU de cobre. Aí tem o DIU de cobre com prata, que ele não tem esse efeito colateral, ele não causa esse aumento do sangramento, tá bom? Aí outra pergunta foi assim: como funciona a introdução dos hormônios? Eu acredito que essa pessoa quis falar sobre os implantes. Bem, quando a gente vai fazer implantes hormonais, a gente pede primeiro todos os exames das pacientes, né? E quando que a gente faz esses implantes hormonais? Em pacientes que têm predominância estrogênica, como eu falei para vocês, no caso das pacientes que têm endometriose, as pacientes que têm adenomiose, algumas pacientes têm miomas, sangram muito, isso tudo é predominância estrogênica e isso é um dos motivos que a gente faz os implantes hormonais. Outros motivos são pacientes que já estão no climatério e na menopausa e elas já começam a ter todos os sintomas de falta de baixa hormonal, né? Que é desânimo, baixa libido, dificuldade de perder peso. Pacientes com pouco hormônio, elas ficam ansiosas, elas ficam depressivas. E é difícil, olha, é um período muito complicado. Então, o que a gente faz? Então, a gente pede todos os exames dessas pacientes e aí, se ela não tiver, pede mamografia, os exames de laboratório, a gente vê o que a paciente, os sintomas que a paciente tem e vê o que os exames dela nos diz e a gente vê quais os hormônios que ela precisa, tá certo? E aí, o que a gente faz? A gente faz uma incisão. 1 centímetro, né? 1,5 centímetros e passa uma cânula aqui pela pele e aí a gente coloca os hormônios lá debaixo da pele. Os hormônios são bem pequenininhos, pouco maior do que 1 grão de arroz e a gente coloca lá debaixo da pele e a duração, e no tiro, né, depois dá um pontinho e a duração dele é de 6 a 8 meses, né? As pacientes ficam muito bem. E eu acho que é mais ou menos isso. Aí a outra paciente colocou: qual a suplementação para SOP? Bem, o tratamento de SOP a gente precisa assim de um acompanhamento, como é que eu diria, multiprofissional, né? A gente precisa que a paciente esteja no peso adequado. Se ela está acima do peso, é interessante ela diminuir o peso, muito interessante mesmo. Se ela perder 10% do peso dela, imagina uma mulher que está pesando 70 quilos, se ela perder 7 quilos, ela vai conseguir tratar a SOP muito mais rápido. Então, ela tem que manter o peso dela adequado, tem que ter uma alimentação adequada. Pacientes que comem muito carboidratos atrapalham o tratamento da SOP,
né? A SOP, ela está muito relacionada, os ovários policísticos estão muito relacionados à resistência à insulina. Então, das suplementações que a gente faz são medicamentos que diminuem a resistência à insulina. A gente está usando muito o milinositol e a metformina. A gente usa muito probióticos, a gente usa vitamina D, tá? Então, é importante saber que ovário policístico a gente não trata com anticoncepcional. Muito pelo contrário, o anticoncepcional, ele aumenta a resistência à insulina e deixa você mais propensa ainda a desenvolver diabetes, tá bom? Que é uma das complicações dos ovários policísticos. A outra pergunta foi a seguinte: tríbulos e testosterona. A pessoa quer saber qual a função, né? Como que o tríbulos age. Bem, o tríbulos, ele aumenta levemente os níveis de testosterona e é muito usado, né? O pessoal de academia gosta muito, né? Eles têm uma leve ação na libido, ele melhora a fertilidade, diminui a pressão arterial. Tem pessoas que usam e gostam e sentem bem, né? Outras falam assim, pelo amor de Deus, não me dá essas coisas não. Me dá logo o hormônio, né? Aí se puder usar, a gente já passa testosterona e não fica passando o tríbulos nem outros fitoterápicos, tá bom? Outra pergunta foi o seguinte, não foi pergunta, ela colocou, foi um tema, né, que eu tinha pedido que queria que eu falasse, aí a pessoa só colocou assim, ó, sexo na adolescência, né? Complicado, né? Falar de sexo na adolescência, né? Eu acredito que tudo tenha o seu tempo certo, né? Que a gente tem tempo para tudo nessa vida, não precisa ter pressa para nada. Eu converso muito isso com as minhas adolescentes, né? As mães levam as adolescentes lá comigo e elas ficam meio sem graça e eu pergunto assim para as mães, olha, eu posso falar tudo com ela? Ela diz, pode falar. Aí eu falo mesmo, olha, gente, namorar é muito bom, mas é na hora certa. A gente tem que ter juízo, né? Tem que usar camisinha, né? Já começar a ter relação sexual já sabendo que tem que usar preservativo. Tem que ter responsabilidade, né? Porque tudo na vida da gente tem que ter responsabilidade, no sexo também tem que ter, né? E eu sempre falo, ó, não tem pressa não, viu? Que na hora certa vai acontecer e vai ser legal, não precisa nada ser apressado. Outra pergunta foi assim, falar sobre candidíase recorrente. Gente, a candidíase, essa história de candidíase recorrente, a gente tem que fazer uma diferenciação entre a candidíase recorrente e a vaginose citolítica. Porque tem paciente que chega lá e fala assim, eu tenho candidíase todo mês. Aí eu falo, sério, tem mesmo? Será que isso realmente... Todo mês eu tomo um medicamento lá para candidíase e ela todo mês volta. Aí eu digo, não, eu acredito que isso não é candidíase. E a gente vai, faz uma citologia e vê lá, lactobacilos, vê muitos lactobacilos. E aí a gente chega à conclusão com ela de que aquilo ali é uma vaginose citolítica. E a vaginose citolítica, o tratamento é totalmente diferente, né? A gente passa um medicamento que vai diminuir, que vai fazer o pH da vagina voltar ao normal e ela não ter aqueles sintomas de ardência, coceira, prurido, tá certo? Agora, pacientes que realmente têm candidíase mesmo de repetição, o que a gente tem que pensar? Tem que ver como que tá a alimentação dessa paciente, porque se é uma paciente que come muito carboidrato, muito açúcar, muito pão, bolo, doce, né? É uma paciente que vai mudar o pH da vagina dela e vai ficar mais propensa realmente a ter candidíase, tá bom? E eu acho que é isso sobre candidíase recorrente. Vamos aqui para as próximas. Outra paciente perguntou como funciona o implante hormonal, né? Eu já respondi. Sobre perdas gestacionais. A paciente só colocou assim, perdas gestacionais. Bem, o que é perdas gestacionais? O que é importante a gente saber disso? É que paciente que teve mais que 2 perdas gestacionais tem que ser investigado,
né? Então, o que eu oriento as pacientes? Olha, você quer engravidar? A gente tem que fazer uns exames antes de você engravidar. Por quê? Porque se você tiver problemas de tireoide, você vai ter baixa fertilidade. Se você tiver anemia, vai ficar mais complicada a sua vida. Se você tiver qualquer alteração, a gente tem que tratar antes de você engravidar. E aí, nesses casos de paciente que teve mais de 2 abortos, é muito importante a gente investigar a trombofilia, né? Agora eu tô com 2 pacientes que têm trombofilia e que conseguiu engravidar. Tá bom? E aí, o que aconteceu? Uma, por sinal, assim, a história dela é maravilhosa, que eu não canso de contar, porque ela fez 4 FIVs, né? 4 inseminações, e ela não conseguiu engravidar. Aí ela foi lá comigo, a gente pediu os exames, aí deu trombofilia. Aí a gente encaminhou ela pro reumatologista, ele começou a tratar dela, né? E aí ela engravidou e tá dando tudo certo. Ela já tá no 6º mês de gravidez, né? Tá dando tudo certinho. Eu tive uma outra que teve o bebê ano passado, que também foi assim, ela teve 2 perdas gestacionais, a gente pediu para fazer os exames, eu pedi os exames, quando eu vi que veio trombofilia, eu encaminhei lá novamente para o colega, ele começou a tratar, e a coisa mais linda do mundo, a nenê, né? Então, assim, a gente consegue ajudar muitas pacientes, tá? Você não pode perder um bebê, aí perdeu, depois engravida de novo, perdeu de novo, engravida de novo. Não, gente, tem que investigar, tem que saber o que está acontecendo. Gestação não é brincadeira, a gente tem que se preparar para poder engravidar, tá certo? Para ter uma gestação tranquila. Que mais? Outra história foi assim, falta de libido. Olha que caso sério, meu Deus do céu. Bem, falta de libido tá muito assim, né? Então, falta de libido pode ser um monte de coisa. O que pode ser? O uso de anticoncepcional. Anticoncepcional acaba com a libido da mulher. Um dos motivos que eu não gosto de anticoncepcional, né? A mulher toma anticoncepcional, não tem vontade nenhuma de namorar. Nem precisa tomar anticoncepcional, porque não gosta de namorar. Então, teoricamente, nem precisa. Outra coisa que dá muito baixa de libido é pós-gestação. As pacientes que estão amamentando, elas aumentam muito a prolactina faz baixar a libido, tá? Depois que parou de amamentar, amamenta seu bebezinho, depois com o tempo vai consertar, vai melhorar. A amamentação, né, que eu falei, o climatério. Gente, não tem jeito. A partir de 35 anos, os hormônios de todas as mulheres caem. Vai caindo. Algumas sentem mais, outras sentem menos, tá bom? Mas cai os hormônios e acaba baixando o libido também. A gente fica mais cansada. Outra coisa é a menopausa, né? Que aí também acaba os hormônios de vez, também dá baixa libido. E uma coisa muito importante que eu vejo cada dia mais lá no consultório, lá na clínica, é o quê? Pacientes com baixa libido devido ao uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Então, aquele escitalopram, aquele remedinho para dormir, aquele calmantezinho inocente que o pessoal usa há não sei quantos anos, acaba com a mulher. Tá bom? Então, esses são as principais causas aqui da falta de libido que me veio aqui na cabeça. A outra paciente falando que tem endometriose, ela não sabe o que fazer, porque não sabe o que fazer para tratar. Eu não sei se você é daqui de Boa Vista. Se você não for de Boa Vista, e a gente faz consulta online, tá? A gente consegue tratar você direitinho. Então, se você quiser me procurar, então você saiba que você vai comigo. Eu não vou passar anticoncepcional para você, como alguns médicos aí fazem. Você tem endometriose? Então você não pode menstruar. Então vamos bloquear a sua menstruação. Sim, bloqueou a menstruação, mas tratou? Não, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Tem que consertar a paciente, tá? E não só bloquear a menstruação dela. Então, se você mora aqui em Boa Vista, procura a gente para eu poder te ajudar no tratamento da sua endometriose, tá bom? Pra gente parar ela, não deixar ela progredir, porque depois que progride, fica complicado, aí realmente tem que fazer cirurgia, tá certo? Essa pergunta é maravilhosa, já falei para vocês.
Suplementar hormônios diminui os sintomas de ansiedade e depressão? Diminui. Todas as minhas pacientes que chegam tomando 2, 3 medicamentos para ansiedade, para depressão, para dormir, que a gente faz a reposição hormonal direitinho, todas elas param de tomar antidepressivo e ansiolítico. Todas. É impressionante, tá bom? Por quê? Porque esses medicamentos, eles fazem cair mais ainda os hormônios, cair mais a libido ainda. Tá certo? Então, é ótima a suplementação hormonal, desde que bem feita, tá, gente? A suplementação hormonal que a gente faz são com hormônios bioidênticos, a gente não usa hormônio desses comprimidinhos de farmácia. Esses comprimidinhos de farmácia, eles são iguais aos anticoncepcionais, que eu não gosto, por N motivos, que eu vou falar na live de domingo. Tudo que nunca te contaram sobre os anticoncepcionais, eu vou te contar no domingo. 19h30, horário de Boa Vista, 20h30, horário de Brasília. E mulher com SOP pode engravidar? Quais os tratamentos? Mulher com SOP pode engravidar? Eu acabei de falar, mas vamos repetir aqui porque é uma pergunta que aparece muito. Bem, então, a mulher com ovário policístico, ela ovula menos, então ela tem menos ciclos, menos probabilidade de engravidar. A menstruação, ela menstrua um mês, fica 2, 3, 4 sem menstruar, então isso tudo atrapalha ela engravidar. Aí o que a gente faz? Começa a suplementar ela, né? A gente passa probiótico, vê se ela tem aumento de dehidrotestosterona, diminui a dehidrotestosterona dela. Tem paciente que tem muita acne, né? Muito pelo, né? Hirsutismo, a gente tem que tratar. E aí, depois, o que a gente faz? Induz ovulação, essa mulher engravida rapidinho. Top. Miomas. Para retirar, é necessário retirar o útero também? Depende. Tem muitos miomas que eles estão lá, eles não vão te causar problema nenhum. Deixa ele quietinho lá. E aí, o que a gente faz? Faz todo o protocolozinho para desinflamar a paciente, para esse mioma não aumentar. Porque se a paciente continuar inflamada, vai aumentar o mioma, aí vai começar aquele sangramento, mulher que sangra 30 dias seguidos, né? É complicado o negócio. Aí, nesse caso, acaba tendo que tirar mesmo. Mas se a gente descobrir tudo no iniciozinho, dá para tratar, não tem que tirar mioma, não tem que tirar útero, não tem que tirar nada. Tá bom? Gente, mas é muito importante, assim, tudo isso que eu tô falando, as pacientes, elas têm que entender que elas são responsáveis pelo tratamento delas. Lá na clínica, eu falo muito isso com as pacientes. Eu digo, olha, antigamente você ia lá no médico, ai, doutor, eu tô com tal probleminha. Aí ele falava, toma esse remédio aqui que você vai ficar boa. Lá não é assim que funciona, lá é assim, olha, você tem que comer direito, você tem que fazer atividade física, se você tá acima do seu peso, você tem que emagrecer. Eu encaminho muito as minhas pacientes para nutrologia, pro nutricionista, porque a gente tem que desinflamar a paciente tem que ter qualidade de vida, e ela tendo qualidade de vida, ela vai viver bem, ela não vai ter, a gente vai conseguir tratar mioma, vai conseguir regular os hormônios dela, o paciente tem qualidade, é bom demais, os resultados são muito bons. Aí uma paciente colocou assim, coloquei implantes e engordei e estou com espinhas. Bem, o que pode ter acontecido? Gente, quando a gente vai colocar os implantes, a gente tem que ver o que a paciente precisa, né? Muitas vezes, a gente, lá na clínica, a gente fala com a paciente assim, olha, a gente repõe a quantidade fisiológica. Lá, eu não quero que minhas pacientes fiquem bombadas. Eu não quero que as pacientes... Isso eu não sei fazer. Eu falo com elas assim, se você quiser ficar toda musculosa, isso aí eu não sei fazer. Eu vou te encaminhar para outro colega que saiba fazer. Mas então, é tudo ao fisiológico. Então, tudo que sai do fisiológico pode acontecer isso. Então, se você colocou testosterona a mais, pode dar espinha, pode dar queda de cabelo. Se você colocou... A gestrinona também, a gente usa muito a gestrinona para o tratamento de endometriose, adenomiose, mioma, né? Tudo que é predominância estrogênica, a gente usa
a gestrinona. E a gestrinona, ela é antiestrogênica. E aí, o que acontece? Ela aumenta a testosterona e pode dar acne também. Só que isso é facilmente contornável, tá bom? Então, você que colocou os implantes e essa história de engordar, de repente você nem engordou. De repente você aumentou massa muscular. Será que não? Porque você pesa lá na balança e vê que aumentou seu peso, mas você tem que fazer uma bioimpedância para você ver se realmente aumentou gordura ou se aumentou músculo, se aumentou massa magra, né? Importante isso. E fala com o médico que colocou teus implantes, que ele vai saber te tratar, vai saber tratar aí as suas espinhas aí, tá bom? Tá acabando. Aí aconteceu algo muito engraçado. A paciente mandou uma mensagem para mim e disse assim: eu quero colocar implantes para emagrecer. Eu falei: não coloco não existe isso não. Né? Porque eles podem até ajudar, né? Então a paciente colocou assim, né? Existem hormônios que ajudam a desinchar e emagrecer? Existe que ajuda, mas ele sozinho não vai fazer isso, né? Que eu acabei de falar com vocês. A testosterona, ele vai te dar, você vai ficar mais animada, vai melhorar a sua condição física, você vai conseguir treinar mais, você vai cansar menos, você cansando menos, você vai ver resultados melhores. Então, assim, a testosterona é interessante, a gestrinona também ajuda, né? Mas o que é importante a gente saber? Que com o passar da idade, os nossos hormônios vão diminuindo mesmo. E a gente vai ter sempre tendência, mais dificuldade para emagrecer, mais dificuldade para ganhar massa magra, né? Vai virando tudo gordura mesmo. Quando chega na menopausa é o terror, né? Que cai tudo, vira tudo gordura, mas a gente tem que correr atrás para ver se o negócio não fica tão feio, né? E a última pergunta também é bem interessante. É assim, ó. A paciente diz que ela está indo na menopausa precoce, que ela entrou na menopausa com 29 anos. O que ela vai fazer? Complicado, né, gente? Eu até perguntei, mandei uma mensagenzinha para ela perguntando se ela tem certeza que ela está na menopausa mesmo, né? Se ela fez todos os exames. Olha, a menopausa precoce é muito complicado. Por quê? Porque a paciente começa a perder osso, a paciente tem todos os sintomas de menopausa. Ela vai ficar desanimada, baixa libido, ela vai perder o osso, vai aumentar o risco cardíaco dela, porque enquanto a gente está menstruando, a gente tem proteção cardíaca. Parou de menstruar, aumenta muito o risco da gente ter infartos iguais aos homens, né? Então, assim, hormônio bem modulado, é importante vocês saberem que hormônio é tudo de bom. Tá bom? Se os hormônios não fossem bons, a gente não nascia com hormônios, a gente não tinha hormônios. Deus não ia fazer uma maldade dessa com a gente. E é importante vocês saberem também que aumenta muito o risco de câncer quando os nossos hormônios diminuem, tá? Homem vai ter câncer de próstata quando ele tá velho, quando ele não tem mais hormônio. Então, para vocês verem, você não vê homem de 30 anos tendo câncer de próstata, né? Os hormônios estão lá no céu. Você não vê meninas novas tendo câncer de mama, câncer de ovário, espontaneamente. Você vai ver mulheres já, depois da menopausa, já que não tem mais hormônio. Então, reposição de hormônio bem feita, reposição de hormônio bioidêntico bem feita, é vida. Tá bom? Bem, agora, essas são as perguntas. Agora eu vou ver se vocês fizeram mais alguma aqui, pra gente poder responder, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. Ai, que bom que vocês estão participando, fico feliz. Um monte de mensagenzinha aqui. Vamos lá ver. Um monte de gente dando boa noite. A Janine é uma amiga muito querida que eu fiz. Acho que só não fiz para Natal da primeira filha dela, porque ela não me conhecia. Porque as outras todas eu fiz. Cada princesinha, cada coisa mais linda do mundo. Beijo, minha amiga. Clarissa. Aí, ó, me dizendo que as minhas meninas estão lindas e tem uma mamando lá. Ai, que maravilha. Vamos ver aqui, perguntinhas. A Daiane está perguntando, boa noite, cólica é uma inflamação? Ó, a gente tem que saber o porquê que a paciente tem cólica, né? Tem paciente que tem adenomiose, tem muita cólica, tem paciente... Então, assim, cólica é um tipo de inflamação, sim. E aí, mas é fácil tratar,
tá bom? A gente não precisa estar sofrendo com cólica, né? Menstruação não pode ser sinônimo de sofrimento, muito pelo contrário, menstruação tem que ser sinônimo de saúde. Se você está menstruando, é que você tem os seus hormônios bons. Tá bom, Daiane? Qualquer coisa me procura lá pra gente poder te ajudar. A Anne, boa noite, meu amor, boa noite. A Meire, uma amiga querida, minha paciente do coração. Sabrina, vou deixar gravada a live sim, tá bom? E depois ela vai pro YouTube. Gente, quem não tá me seguindo no YouTube, segue lá. Doutora Fernanda Pelizete, que tá lá. Graça. A Sabrina disse que foi ela que perguntou sobre a espironolactona, mas que ela só conseguiu entrar agora. Bora aqui, vamos repetir aqui qual foi a perguntinha que ela fez sobre a espironolactona. Tá, a Sabrina perguntou assim, a espironolactona, quem tá usando a espironolactona pode engravidar ou pode ter malformação? Bem, a espironolactona, o que acontece? Ela diminui os níveis circulantes de estrogênio e com isso diminui também a ovulação, tá? A gente usa muito, então o problema não é ter malformação no bebê, o problema é diminuir a sua fertilidade e você não conseguir engravidar, tá? A gente usa muito a espironolactona, para quem não conhece, ele é um diurético e a gente usa muito para pacientes que têm muita acne. Ele tem um resultado bem interessante, tá? Paciente de ovário policístico tem um resultado muito bom. Menina, limpa a pele, que é uma maravilha. Vamos ver se tem mais perguntinha. A Isanaira, oh, que linda. Tá com um bebezinho novo, a coisa mais linda do mundo. Ó, Janine falando que anticoncepcional decepcionou ela demais. Eu falo que eu dei muita sorte na minha vida, porque eu nunca consegui tomar anticoncepcional. Eu tentei tomar 3 vezes anticoncepcional e as 3 vezes eu passava muito mal. Era uma enxaqueca que eu achava que eu ia morrer. Então, assim, eu falo que eu fui protegida, né? Protegida pela natureza. Graças a Deus, eu nunca tomei anticoncepcional, né? Aí aqui em casa, aí nós entramos num acordo que tinha que usar preservativo, né? Não ia ter um bebê por ano, né? A Samara, oi minha amiga querida, saudade de você. Vou participar do seu curso, viu? Beth, a Nete, boa noite, Nete. A Janine é super fértil. Ela fala aqui com a gente que quando ela não tá menstruada, ela já tá grávida. É melhor menstruar. É melhor menstruar. Eu também acho. A Meire falou aqui, depois dos hormônios, tá se sentindo como se tivesse 20 anos, né? Hormônio é vida. E realmente, gente, hormônios bem modulados, eles dão muita qualidade de vida. A gente se sente muito bem. Essa semana eu fiz quarta-feira, eu fiz um implante pela 3ª vez numa paciente. Aí ela disse, meu Deus do céu, eu não posso ficar sem isso. Que agora que meus hormônios acabam, eu já fico pensativa, já acho um monte de problema na vida, problema que nem tem, a gente já acha. Então, assim, o hormônio deixa a gente, eu falo que o mundo pode estar caindo e a gente está ali tranquila, porque ela dá clareza mental, é maravilhoso. A Janine está falando, né, sobre a trombofilia, realmente é um assunto importante de ser falado, né, porque tem muito isso, tem mulheres que vão tendo abortos consecutivos e não procura um tratamento, não procura uma orientação especializada para saber o porquê de tanta perda, né, você não pode engravidar e perder o bebê, né, isso é antifisiológico, né, então se você conhece alguém que engravidou e que perdeu mais de 2 vezes o bebê, pede para investigar trombofilia, tá bom? Olha, o Sinete pergunta quais são os sintomas de tireoide. Olha, tem 2 tipos tem 2 tipos de problemas de tireoide. Tem o hipotireoidismo, que é o mais comum, né? A tireoide, ela comanda todo o nosso metabolismo. Então, mulheres que têm hipotireoidismo, elas geralmente engordam, elas têm, fica tudo mais lento, pensamento lento, dificuldade para emagrecer, tudo muito devagar.
As pessoas acham que a pessoa está deprimida, que ela fica muito quieta, muito calada. Já ao contrário, já as pessoas que têm hipertireoidismo, ela é acelerada demais. Ela não já é o contrário, elas já são magras, elas já têm taquicardia, porque é muito hormônio circulante, o coração dispara, é tudo ruim. Então, assim, a tireoide tem que estar funcionando direitinho para a gente conseguir, para ter uma qualidade de vida boa, tá? E o hipotireoidismo está relacionado à infertilidade também. Deixa eu ver. Ei, passou aqui agora um monte, já não sei mais onde é que foi parar. Com a amamentação ou sem amamentação, a libido nunca parou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ó, Elaine. Elaine tá morando nos Estados Unidos, minha paciente chiquérrima. Outro dia, um monte de foto lá na neve. Ó, que coisa mais chique do mundo. Fez boneco de neve, muito legal. Climatério não precisa ser ruim, né? Eu conserto tudo, a gente dá jeito mesmo, que as pacientes ficam ótimas. Quem mais? Mais perguntas? Obrigada, Tati. A Cleia tá dizendo que tá amando a live. Legal. Ó, tem um monte de live gravada, tá, Cleia? Lá no YouTube, tá tudo gravadinho lá. Vai lá pra você ver. Ah, Cleia, eu já convido você, tá? Vocês todas para a próxima live, que vai ser domingo. Tudo que nunca te contaram sobre os anticoncepcionais. Ó, vai todo mundo desistir de usar anticoncepcional. Ó, a Elaine fala que eu tratei o mioma dela e até diminuiu, tá vendo? Então é assim, mas também você é o exemplo de minha paciente, né? Super disciplinada, né? Tudo que a gente fala para fazer, você faz. Muito bem. A Pri, minha nutricionista querida, super competente, mando todas as pacientes lá para ela. Ó, os hormônios ajustados, mas dieta certinha é um sucesso do emagrecimento, e é mesmo, né? Ó, a Elaine fala que tem que cuidar da alimentação, da atividade física. Gente, é um conjunto. Não existe milagre, sabe? Esse negócio de assim, emagrecer, né? Ah, eu quero emagrecer, me dá um remédio para emagrecer. Não existe. Não existe, é tudo um conjunto mesmo. A Lu fala, aquele implante que eu esqueci o nome, no braço, que tem duração de 3 anos, a senhora recomenda? Lu, não recomendo. Aquilo ali, o nome comercial dele é Implanon. Aquilo é um anticoncepcional, tá bom? Eu tenho uma paciente, ela não era minha paciente, ela colocou Implanon e com 3 meses ela engordou 20 quilos. Tava arrasada na vida. Eu falei, tira esse negócio, que esse negócio faz tudo. Engorda, aumenta a pressão, é tudo que não acaba com libido, ressecamento vaginal. Nada presta. Gente, eu não gosto mesmo de anticoncepcional. Não tem jeito de ir. Então, eu não recomendo, tá? O que eu recomendo? Método contraceptivo. Preservativo, sempre. Preservativo e DIU. DIU de cobre com prata é o melhor, tá bom? Irena, não. A Ana fala, tenho endometriose, fiz 50 anos, ainda vou fazer os exames para saber dos hormônios. O que posso fazer para não ter os efeitos da menopausa? Ana, tem que tratar. Olha, 50 anos, você já está muito pertinho da menopausa, né? E muito provavelmente você já está tendo muitos sintomas da falta dos hormônios. Tá bom? A Fatinha, oi Fatinha. Tá adorando as lives. Obrigada. Continua vendo. Vamos, ser bem interessante. A Beth, minha querida. Obrigada por passar conhecimentos gratuitos. A senhora é muito simpática. Obrigada. Gente, é um prazer. Vocês não sabem como eu gosto de passar essas informações para vocês. É muito bom a gente como é que a gente fala? Passar, poder ajudar as pessoas de alguma forma. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu estava sentindo falta já, agora no final do ano eu fiquei meio sumida, porque tinha visita aqui em casa. Mamãe estava aqui, aí não dava para deixar ela sozinha.
né? Mas sempre que possível a gente vai fazer lives de assuntos bem interessantes, tá bom? A Samiri fala, para o cisto hemorrágico que está crescendo, tem que tomar algum tipo de hormônio para controlar o crescimento? Olha, tem que ver se isso é cisto hemorrágico mesmo, sabe por quê? Porque o cisto hemorrágico, geralmente ele acontece quando a mulher ovula. Ovulou, aí ali na ovulação, quando o ovário libera o óvulo, tem um vasinho que é como se ele rompesse e formasse uma bolsinha de sangue. Quando a gente fala cisto hemorrágico, a gente leva um susto, né? Porque você pensa hemorragia, mas que vai morrer por causa do cisto, né? Mas geralmente eles são autolimitados. No próximo mês, muitas vezes você não vai ter nem mais esse cisto. Então, se o cisto ele está crescendo, se você está fazendo ultrassom e ele está crescendo, tem que ver direitinho isso aí. Tá bom, Samir? Como é que vai ser feito esse tratamento, tá bom? O exame de densitometria óssea, toda mulher precisa fazer. Sabrina, eu peço densitometria óssea para todas as mulheres que têm mais de 40 anos, né? E assim, eu tenho encontrado cada vez mais cedo mulheres com osteopenia e osteoporose, principalmente mulheres que têm problema de tireoide, né? Então, assim, tem que pedir. Eu peço para todas, tá? Com mais de 40 anos. Perda de peso faz parte do climatério? As mulheres perdem muita massa muscular quando não tem hormônio, sabe? Perde muita massa muscular, isso às vezes pode fazer diminuir o peso também. Perde osso, diminui o peso, tá? Tem que ver isso aí, tá, Ednete? Tem que ver direitinho, tem que cuidar desse teu climatério para passar por esse período tranquilo, né? Não tá morrendo no climatério. Gente, climatério é um caso sério, porque você imagina, a gente vai entrar na menopausa ali em torno de 50 anos, e a nossa expectativa de vida é até 80, né? Então, como é que você vai passar 30 anos da sua vida sem hormônio? Aí vai desenvolver diabetes, hipertensão, osteoporose, não vai conseguir fazer... Ai, não, pelo amor de Deus, depressão, ansiedade. Quando vê, tá tomando 15 medicamentos. Não, ninguém merece. Ansiosa para ajustar meus hormônios. É uma felicidade, viu, Liliane? É muito bom. A Cléia tá dando palminha. Né? Ela falando aquilo que eu falei, né? Anticoncepcional é veneno, e é veneno mesmo. Tá? É péssimo. A Jaine, depois que coloquei o Dilmirena, minha cólica aumentou muito. É normal? Olha, o que eles falam do do Mirena, é que nem é para menstruar, né? Volta lá com a tua médica, vê o que tá acontecendo. Então, se não é para menstruar, nem é para ter cólica, né? Eu não gosto, tá? Não gosto de Mirena também. A Luciene, não sei se ela ainda tá aqui, minha amiga querida lá da Pós, eu tô lá aí. Boa noite, Flor. Saudade de você. Vamos fazer outra pós, Lu. Na hora que eu terminar a minha de nutrologia lá da USP, nós vamos fazer outra. Beijo. Né? Obrigada, Paula, que tá gostando da live. Boa noite, Antoniette. Beijo. Obrigada, meu amor. Obrigada pelos elogios. Gente, a Josiane, e a barriga da menopausa? Como tirar? Pense num negócio difícil, né? Mas é aquela história, gente. É atividade física, é alimentação correta e tem que modular hormônio. Se não modular hormônio, aqui, barriga não sai não, viu? Difícil demais. Doutora, como saber se a DI do testosterona tá alto? Tem que dosar. Isso aí é dosagem do laboratório. O DIU de cobre e prata diminui a libido? Não. O DIU que diminui libido é o hormonal, é o Mirena, tá? Cobre e prata, eles não têm hormônio, então não baixa a libido. E quem é lactente pode fazer reposição hormonal? Não. Tem que terminar de amamentar para depois fazer, tá bom? Quando a gente está amamentando, gente,
nossos hormônios estão todos alterados, né? Então tem que termina depois que amamentar, a gente repõe os seus hormônios que você precisar, tá bom? Vamos fazer outra pós. Menino do céu, o troço aqui em casa vai ficar feio. Eu já fiz tanta pós na minha vida. Eu não tô dando conta de estudar. Eu tenho aula quase todo dia lá da pós de nutrologia. Mas vamos junto. Nativa Pro é bom para reposição? Não, Josiane, Nativa Pro é péssimo. Nativa Pro é como se fosse um anticoncepcional. Tá bom? É péssimo, péssimo. Não é isso aí que a gente usa para fazer reposição hormonal, não, tá? A gente usa hormônio bioidêntico que a gente manda manipular em forma de cremezinho ou então em forma de implantes. Toniette, obrigada, meu amor. Feliz ano novo para você e muitas bênçãos, né? Infinitas na nossa vida. Gente, tá acabando. Tá acabando o tempinho aqui, ó. Tá faltando só 6 minutos. Se vocês tiverem mais alguma perguntinha, pode fazer. Senão a gente já vai terminando por aqui. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço vocês terem ficado aqui comigo esse tempo todo, tá bom? Agradeço muito. Se vocês quiserem que eu fale de algum assunto específico, manda mensagem para mim, tá bom? Onde eu atendo? Eu atendo na clínica Pro Saúde, aqui em Boa Vista, que fica lá no Pintolândia. Olha lá, tem um link na bio. E aí vocês entram lá que tem todas as informações. A próxima live vai ser domingo, às 19h30, hora de Boa Vista, 20h30, hora de Brasília. E eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre os anticoncepcionais que nunca te contaram. Obrigada. Pessoal, então tá bom. Ó, Antoniette tem uma coisa legal. Descobriu o segredo da jovialidade com a reposição hormonal comigo. Tá vendo? Vamos lá, para todo mundo ficar bonito, saudável, né? E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de saúde, a gente precisa de bem-estar, a gente precisa de qualidade de vida. E é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para todas as minhas pacientes, que eu quero para todo mundo. É um investimento ser minha paciente. Olha, você vê que coisa boa. Investimento em saúde, né, Elaine? Pessoal, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Beijo.